Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de iniciar este culto agradecendo aos irmãos que estiveram conosco neste último dia 19, no domingo, no nosso primeiro culto no carro. Exatamente isso, lá na casa do engenheiro, naquele estacionamento, nós prestamos culto ao Senhor Jesus, lá ele foi adorado, lá ele foi exaltado. Então, enquanto durar a quarentena, nós nos reuniremos lá todos os domingos às 17 horas. Você está convidado, você que ainda não participou, você que esteve conosco, convide outras pessoas para participarem conosco. Venha no seu carro e ali de dentro do seu carro você poderá adorar o Senhor. E é interessante que quando nós começamos a orar, para mostrar que você está orando, você deixa o pisca-alerta ligado. Quando você quer dizer amém, você buzina. E nós, da maneira que podemos, glorificamos ao Senhor e nós nos entendemos. Que Deus seja sempre exaltado e glorificado. Aos que não dispõem de um carro, aqueles que estão impossibilitados de ir, talvez não querem estar participando ou saindo das suas casas, nós bem compreendemos. O culto, o sermão que será pregado no domingo estará sendo disponibilizado no horário de culto à noite, que será então o culto às 19h30. Às 19h30 você pode acessar a sua plataforma no YouTube e lá nós estaremos juntos, mais uma vez, cantando, pregando a palavra do Senhor. E para hoje eu gostaria de abordar um tema que é até um pouco polêmico, mas ele é baseado num livro, o autor é Miguel Galécio, ele é um argentino, tive o privilégio de conhecê-lo. O tema do livro, o nome é Bom, Religioso e Perdido. Exatamente isso, bom, religioso e perdido. Ele trata uma análise histórica da vida de Judas, o Iscariotes. Temos muitas coisas a aprender com Judas, o Iscariotes. Judas, ele acreditava em Deus, mas ele nunca depositou a sua confiança em Deus. Há uma diferença muito grande entre acreditar em Deus e confiar em Deus. Pastor, eu creio em Deus. A maioria das pessoas que você abordar e perguntar, você crê em Deus? Você acredita que existe um Deus? Essa pessoa provavelmente, muito provavelmente, se você apostar que ela dirá sim, você estará quase que convicto da sua resposta. Porque a maioria, de uma forma ou de outra, acredita numa divindade, no ser superior. A Bíblia diz, em Tiago capítulo 2, versículo 19, Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Ou seja, crer em Deus não é tudo. Até mesmo os demônios, eles creem em Deus e estremecem, eles têm temor. E, no entanto, não têm a salvação. Então não pense que apenas porque você se diz crédulo, que você crê em Deus, que você é uma pessoa salva. Nós temos aqui Judas, que ele cria em Deus, no entanto, não confiava em Deus. Judas, diferentemente de muitas pessoas, ele seguiu a Jesus Cristo. Ele deixou a sua terra natal, que era a Judéia, ele abandonou a sua família, a sua casa, os seus amigos. Ele foi atraído pela personalidade do Senhor. Ele o seguiu com um fervor religioso. Ou seja, a maioria de nós talvez não teria coragem de abandonar o seu emprego, a sua terra natal, seus amigos, para seguir e servir ao Senhor. Todas essas renúncias Judas fez com fervor religioso. Judas, ele era um pregador. Quando Jesus começou o seu ministério, ele estabeleceu 12 homens para pregar. E entre eles estava Judas, o Iscariotes. A Bíblia relata em Marcos, capítulo 13, versículo 19, esse chamado. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão o cananita, e Judas Iscariotes, o que o entregou. Vamos orar. Pai bendito, obrigado por essa noite. Eu clamo que o Senhor venha abençoar essa palavra, que ela tenha livre acesso aos corações. Fala conosco.
Usa-me, ó Deus, por favor, para que seja um instrumento em suas mãos. É o que eu peço, encarecidamente, no nome do seu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, Judas, ele era um pregador. Ele acreditava em Deus, ele renunciou os seus afazeres, a sua família, os seus amigos, para seguir a Jesus. E ele tornou-se um pregador, foi escolhido a dedo pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Judas, ele expulsava demônios e ele curava enfermos. Ele tinha esses prodígios. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, versículo 1, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Hoje, se Judas estivesse aqui, com o poder que lhe foi conferido pelo Senhor Jesus Cristo, ele teria a capacidade sobrenatural de curar todas as enfermidades, todas as doenças, inclusive qualquer pessoa acometida por coronavírus. Imagine um homem desse, nesse potencial, mas incrédulo, perdido, abusando da boa fé das pessoas para angariar aquilo que o seu coração almeja, porque a Bíblia diz que ele era ladrão, ele era o tesoureiro e andava com a bolsa. E o Senhor Jesus Cristo bem sabia. Jesus Cristo, ele era o único que não estava sendo enganado. Todos os outros discípulos, eles nem sequer desconfiavam de Judas. Judas era um ótimo dramaturgo, ele era um ótimo ator, ele sabia muito bem simular aquilo que ele não era. Judas expulsava demônios, tinha poder sobre demônios e ele também curava. Essa pergunta, às vezes ela soa um pouco difícil de responder, e curar enfermos e expulsar demônios são evidências da salvação em Cristo? Biblicamente nós sabemos que não. Por mais sobrenatural que pareça, por mais milagroso, por mais espiritual, o Senhor Jesus Cristo, ele aborda em Mateus 7, 21 a 23, já tenho comentado em sermões anteriores, quando pessoas chegam e dizem, o próprio Senhor dizendo, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Uma dessas pessoas poderia ser simplesmente Judas do Iscariotes, porque ele poderia dizer, Senhor, mas eu não preguei no Seu nome, eu não fui chamado a pregar, eu não preguei, eu não expulsei demônios, eu não curei enfermos. E o que Deus lhe dirá abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A Bíblia diz no versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Então a pergunta é, qual é a vontade do Pai? A Bíblia diz em João 6,40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Era necessário que Judas se arrependesse dos seus pecados e depositasse completamente a sua fé em Jesus Cristo. Foi o que ele não fez. Dando continuidade a essa análise histórica da vida de Judas, sabemos também que Judas sofreu por causa do ministério do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus ele começou o seu trabalho, muitos, especialmente os religiosos da época, queriam prender a Jesus. Os fariseus, os saduceus, os escribas, pessoas fiscalizavam a sua vida, buscando ali escândalos para o acusarem. O acusaram de fazer os seus prodígios pelo demônio, pelo príncipe dos demônios, por Belzebu. E Judas, ele continuava seguindo a Jesus, e sabemos que Jesus às vezes ele tinha que fugir, sair do meio do povo, correndo, porque ele estava sendo ameaçado de morte. E acredito que junto com os seus, quem estava com Jesus estava também ameaçado e correndo perigo. Judas,
ele foi batizado. Sabia disso? Algumas pessoas dizem que para ser salvo a pessoa precisa ser batizada nas águas. Judas, ele foi batizado, no entanto, nunca foi salvo. O batismo era um sinal de identificação de que deve ser realizado entre os seguidores do Senhor Jesus. Se você é salvo, um passo de obediência que você deve cumprir é o batismo. O batismo pelas águas, porque o batismo, ele mostra exteriormente algo que aconteceu interiormente. Ou seja, quando você morreu para o mundo, morreu para os seus pecados, sepultou a sua carne para renascer em novidade de vida, sendo de novo gerado em Jesus Cristo, tornando-se uma nova criatura. Você simbolicamente manifesta isso com testemunhas através de um batismo nas águas, simbolizando por a sua imersão que você está sendo sepultado para o mundo e renascendo, ressuscitando, revivendo para o Senhor Jesus Cristo, vivendo em novidade de vida. Judas foi batizado. E não simplesmente foi batizado, mas ele batizava pessoas. Imagine se você tivesse sido batizado por Judas. A Bíblia diz em João 4, 1 e 2. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Quem era discípulo de Jesus? Quem estava ali entre os 12? Judas o Iscariotes. Muitas pessoas estavam sendo batizadas e Judas estava batizando pessoas. Que contraste com o criminoso que morreu ao lado de Jesus. Judas foi batizado e não foi salvo, e o ladrão foi salvo sem ser batizado. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aquele criminoso, aquele homem bandido, estava sendo crucificado junto com Jesus Cristo, ao lado do Senhor Jesus Cristo. Ele foi salvo e não foi batizado. Judas foi batizado e não foi salvo. Reflita sobre isso. O batismo não salva. Nunca salvou. Judas era um apóstolo e pregador. Os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, chamado Pedro, e depois somam-se todos eles até chegar a Judas. E Deus, Jesus Cristo, os comissionou a pregarem. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Imagine, Judas, o traidor, um homem religioso, vazio, ele pregava. E na sua pregação ele dizia: é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Ele pregava Jesus Cristo, as boas novas, o filho de Davi, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele pregava sobre Jesus. No entanto, ele não era salvo. Jesus disse: curai os enfermos aos apóstolos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Judas tinha o poder conferido pelo próprio Senhor, inclusive para ressuscitar os mortos. Expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. É o que temos registrado em Mateus capítulo 10, versículo 8. É possível para uma pessoa ter a cabeça cheia de conceitos bíblicos e teológicos, muita informação, vários cursos, seminário, ser um teólogo, escritor de livros. Ele poderia ser um pastor, um sacerdote, um líder religioso, com a boca cheia de expressões da Bíblia, enquanto o seu coração está em total inimizade com Deus e tudo que é relacionado ao Senhor. Cuidado, precisamos ser sóbrios, muito sóbrios, mas antes de termos a audácia de julgar outras pessoas, precisamos analisar as nossas vidas, a sua própria vida, porque existe a possibilidade de que você esteja replicando os feitos de Judas e terminar no mesmo lugar onde ele está agora,
afastado da presença de Deus por toda uma eternidade, num lugar chamado inferno. Talvez você já tenha sido batizado, você crê em Deus, você tenha até expulsado demônios, seja quitado com isso, se orgulhado, porque não é qualquer pessoa que expulsa demônios nos dias de hoje. Talvez você tenha curado alguém, renunciado, talvez o seu emprego, feito alguns sacrifícios em prol da sua religião e ainda está em inimizade com Deus. Mas, pastor, como isso pode acontecer? Daqui a pouco nós abordaremos. Mas, pastor, mas como? Será que eu posso estar enganado? A Bíblia diz que aos homens há um caminho que parece direito, mas o fim desse caminho é a morte. Exatamente isso. Parece que está no caminho certo. A pessoa acha que está indo para o lugar certo, para o lugar correto. Existem dois caminhos. E a pessoa acha que está no caminho certo, quando na verdade está sendo enganado. E lembremos-nos que Satanás, ele é enganador, ele é mentiroso, ele nunca se firmou na verdade. Desde o Gênesis, com o primeiro casal, ele usou a técnica da mentira, da dúvida, do engano. E hoje, a sua estratégia continua a mesma, enganando pessoas, fazendo pessoas acreditarem em experiências, em dizeres, em crenças ou crendices, em religiosidade, quando na verdade não buscaram o próprio Deus, quando na verdade estão bem longe do Senhor, se desviando, e um dia estarão surpresas, dizendo, mas Senhor, não entendo, eu não vivi uma vida de religiosidade, eu não ia à igreja todos os domingos, eu não participava, eu não contribuía, eu não colaborava com ofertas e também com cestas básicas, eu não era uma pessoa caridosa, eu não fazia a minha parte. Precisamos compreender que a salvação ela não é pelas obras e nunca foi. Se o homem pudesse se redimir pelas suas próprias obras, a Bíblia diz que a vinda do Senhor Jesus, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo teria sido debalde, teria sido em vão. A nossa religiosidade, as nossas obras, o batismo, ou seja lá o que for, não são capazes de dar ao homem, de conceder ao homem a salvação, a redenção da sua alma. E por isso precisamos tanto do Senhor Jesus Cristo. Judas, ele produziu boas obras, embora só fossem na aparência. Ele apareceu para mostrar a caridade para com os pobres uma vez, quando ele murmurou contra Maria Madalena. Os irmãos devem conhecer quando ela quebra um vaso de alabastro, um perfume caríssimo, de nardo puro. E ele diz que aquele perfume poderia ter sido vendido e com o dinheiro ter sido doado aos pobres. Mas ele dizia isso, no fundo, porque ele queria para si aquele dinheiro, porque era ladrão, tinha aparência de piedade, tinha aparência de santidade. No entanto, ele era um ladrão. E aquele perfume ele era caríssimo. A Bíblia diz que ele valia mais de 300 denários. E o denário, um denário é o valor de um dia de trabalho. Possivelmente era um perfume aproximadamente entre 3.000, 4.000, 5.000 reais. Se pudéssemos contextualizar para a nossa época. E ele queria para si. Na noite que Jesus traiu o Senhor, com todos participando da Páscoa, o Senhor disse: a mão do que me está traindo à mesa, a mão do que me trai está comigo à mesa. E começaram a perguntar entre si qual deles seria e o que tinha que fazer isso. Eles, profundamente contristados, começaram cada um deles a dizer: porventura sou eu, Senhor. Isso demonstrado nos livros de Lucas e Mateus. Nenhum dos apóstolos, o que chama-nos a atenção é que nenhum dos apóstolos desconfiavam que Judas era o traidor. Eles perguntam, mas será que sou eu? Porque eu não vejo a possibilidade de que nenhum
dos que estão aqui de serem ou de ser o traidor. Judas sabia quem era. E o próprio Cristo também sabia. Mas por que por que Jesus Cristo permitiu que Judas fizesse parte para que se cumprisse a Escritura? O Senhor Jesus Cristo, Ele permitiu. Talvez até para dizer que nos dias de hoje, assim como para o próprio Senhor, com a sua, eu posso dizer, talvez mini igreja, com 12 pessoas, com seu grupo, até mesmo a igreja de Jesus, ali, quando ele era o pastor físico, estava pastoreando aqueles 12, nem ela era perfeita. Todos eles tinham problemas. Pedro era extremamente afoito. Ele fazia e depois pensava. Ele falava e depois refletia. Temos aí Judas, o traidor. O grupo era imperfeito, mesmo sendo Jesus o pastor, o sumo pastor. E porque hoje nós cobramos perfeição da igreja, das igrejas locais, quando nós não somos perfeitos e nem a igreja de Jesus, nem o grupo de Jesus, o qual Jesus discipulava. Jesus não somente se encontrava com eles às quartas-feiras, aos domingos ou em determinados eventos. Eles estavam com Jesus Cristo desde o amanhecer até o anoitecer. Comiam junto com Jesus, pousavam onde Jesus pousava. Eles caminhavam, iam de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, seguindo o Mestre. E mesmo assim, Jesus trabalhava com grupo e era constituído de pessoas imperfeitas. É um grupo que negou Jesus. Sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes. Sabemos que quando Jesus foi pego, todos fugiram, com exceção de Pedro, que o seguia à distância, e nós cremos que o discípulo amado João estava ali atrás, bem próximo do Senhor Jesus. Não podemos cobrar perfeição da igreja local. O próprio Senhor Jesus, aqui na terra, não teve uma igreja ou um grupo o qual liderava perfeito. E continuando a falar sobre Judas. Judas, ele reconheceu o seu pecado. Está vendo, pastor? Eu sabia. No fundo e no final, Judas se arrependeu. Eu li na Bíblia, Judas se arrependeu. Então ele está no céu. Irmãos, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Mateus capítulo 27, versículo 4, e ele se arrependeu e disse: pequei traindo o sangue inocente. Versículo 4, então Judas, que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, arrependido, trouxe de volta as 30 moedas de prata. Como assim Judas se arrependeu? A palavra usada em Mateus capítulo 27, versículo 3. Arrependido. No original é metamelomai. Essa palavra no grego, chamada metamelomai, significa remorso, pesar, tristeza. Não significa arrependimento. Judas, ele se arrependeu? Não. Pastor, mas como o senhor pode provar se a Bíblia diz que ele se arrependeu? Ainda que tenha tido um remorso, mas ele se arrependeu. Como Judas se arrependeu? Não podemos confundir remorso com arrependimento genuíno. Judas, se ele houvesse se arrependido, como Jesus Cristo tem dito, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando Jesus fala sobre arrependimento, ele usa a palavra metanoia. A palavra metanoia, no original, ela tem a ver com mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de pensamento, de dentro para fora. Para ilustrar isso, é semelhante a um ladrão que é pego e quando ele está no camburão da polícia, ele começa a chorar e a lamentar. E naquele remorso, ele chorando, eu estou arrependido,
eu não vou fazer isso mais, mas basta a sua soltura para que ele retorne a fazer os seus crimes, a cometer os seus roubos. Por quê? Porque, na verdade, o seu remorso é porque ele foi pego, e não porque ele havia se arrependido. Judas, ele tinha remorso. Se ele houvesse se arrependido genuinamente, ele poderia procurar o perdão. E a quem nós temos que pedir o perdão? A quem nós clamamos perdão? Senão ao próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que através do seu sangue é capaz de nos lavar de todos os nossos pecados, de nos purificar de toda injustiça. Jesus Cristo, ele ainda estava vivo, estava na cruz do Calvário, e ali, sendo crucificado, Judas poderia se aproximar dele e clamar por perdão, e pedir-lhe perdão. E Jesus Cristo com certeza o perdoaria, porque o seu sangue tem poder para isso. No entanto, ele não fez. E no mesmo local, lá no Gólgota, Jesus Cristo conferiu perdão a um criminoso, a um bandido, que estava junto com ele sendo crucificado. Naquele mesmo lugar, Judas poderia ter buscado perdão e ele não o fez. Antes, a Bíblia diz que ele saiu para se enforcar. Ele preferiu terminar com a vida. Ele não suportava mais a vida que levava, o peso de uma traição, da sua culpa, da sua consciência. Ele precisava de perdão e ele não recorreu a Jesus. Ele foi até a última instância. Então, para ele já bastava o viver. O meu receio para com os irmãos da Igreja Batista Independente e aqueles que nos ouvem, que exista entre nós pessoa ou pessoas que têm a sua religiosidade, que talvez já foram até batizadas, que fazem parte do rol de membros, mas que ainda estão perdidas, ainda não conhecem o perdão do Senhor, ainda não foram lavadas, estão vivendo uma vida de religiosidade, e tudo para essa pessoa é mais custoso. É difícil ler a Bíblia, é difícil orar, é difícil vir à casa de Deus, é difícil ofertar, é difícil ser bondoso ou generoso para com as pessoas, porque você ainda não tem o Espírito Santo de Deus, você ainda não está sendo lavado e purificado, porque você ainda não é salvo. Por favor, a Bíblia diz em 1 Samuel 16:7, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus conhece exatamente o seu coração agora, e talvez seu coração está inquieto, está inseguro. Você está nesse momento se assemelhando muito mais a Judas do que a qualquer outro apóstolo ou discípulo do Senhor. E ainda é tempo. Para Judas não há mais tempo. Mas para você há tempo de clamar o perdão do Senhor, de crer na salvação em Jesus Cristo, de se derramar diante do Senhor, pedindo perdão dos seus pecados, reconhecendo a sua miséria, reconhecendo a podridão dos seus pecados, reconhecendo que o melhor que podemos dar a Deus é como um trapo de imundícia. Ainda há tempo. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 6, algo preciosíssimo, no versículo 2, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Quando é o dia da salvação? Que dia é o dia da salvação? Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. O dia da sua salvação, meu amado, é hoje, é agora. Não deixe para amanhã. Não espere. Não aposte no dia de amanhã. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabe o que o dia trará. É o que a Bíblia diz em Provérbios 27:1. Se neste momento veio dúvida, se nesse momento veio alguma insegurança quanto à sua salvação,
Independentemente do tempo que você está na igreja, independentemente do tempo que você frequenta uma religião evangélica, por favor, invoque o nome do Senhor. Se entregue a Ele, a melhor coisa que você estará fazendo. Nada mais importante do que se entregar a Jesus Cristo e permitir que Ele possa fazer a obra na sua vida. Se entregar dizendo: Senhor, eu sou um miserável, Senhor, eu sou um pecador, tenha misericórdia. Que a sua graça paire sobre mim, que a sua misericórdia venha sobre mim, porque Ele é gracioso, Ele é bondoso. Eis agora, aqui, agora, o dia aceitável, o tempo da salvação. Não seja como Judas, que viveu religiosamente, mas pereceu indo ao inferno. Seja uma pessoa que conhece os seus pecados e compreende que Jesus Cristo pode salvá-lo, que Jesus Cristo pode fazer a diferença. Vá para a cruz do Calvário agora. Faça como fez aquele bandido, aquele malfeitor na cruz. Ele teve a última chance. Se ele deixasse para amanhã, ou seja, para o dia seguinte, ele estaria no inferno hoje. Mas ele entendeu que era aquele o dia da sua salvação. E ele invocou o nome de Jesus. E ele foi salvo. E você é salvo? Vamos orar. Pai, eu clamo ao Senhor em favor de todos aqueles que estão sendo enganados pela religião, sendo enganados por Satanás, acreditando que são o que na verdade não são, que podem alcançar o céu com seus próprios méritos, com a sua bondade, com a sua religiosidade, estando totalmente perdidos e afastados do Senhor. Ó Pai, toca os corações, por favor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo agora possa estar convencendo do pecado, da justiça e do juízo, que todos possam entender que hoje é o dia da salvação, que ninguém deixe para amanhã, que agora onde estão possam estar se dobrando de joelhos, pedindo a salvação em nome de Cristo. Ó Pai, por favor, ó Deus, salve almas, salve homens, mulheres, crianças, idosos, adolescentes, jovens que se convertam ao Senhor. Ó Pai, que se derramem, que chorem em sua presença, que peçam a redenção dos seus pecados, que ninguém repita os feitos de Judas, que foi bom, foi religioso, mas perdido. Ó Senhor, salve almas. Que essa palavra chegue aos corações e que haja mudança, aquele arrependimento, metanoia, o pregado pelo Senhor Jesus e não vivido por Judas o Iscariotes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.